esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento da equipe é muito importante. Então a pessoa tem que lembrar que ela é importante. E quando a gente lembra que é importante, a gente vê o jovem no período de formação, a jovem fica muito tempo em frente ao espelho, fica querendo ter uma importância, de tornar-se maior, ser considerado como maior. Então ele faz um trabalho, ela faz um trabalho assim de observar, de dedicar-se para ter essa capacidade. Aquele jovem, aquela jovem que quer ir bem nos estudos, ele dedica mais horas para conhecer as informações escolares. Aquele adulto também que quer fazer um curso e quer ser bem sucedido naquele curso, ele faz esse trabalho de dedicar mais tempo para conhecer aquelas informações que são ministradas. Nós somos iguais. Se nós quisermos continuar nos tornando importante, nós temos que ir melhorando também. Então a pessoa sabe que ela é importante, mas ela tem que fazer esforço para continuar sendo importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é 18 de abril de 1953. Hoje, cada pessoa que estuda o livro Na Luz da Verdade tem que ter dentro dele uma gratidão. E essa gratidão a pessoa tem que lembrar que é verdadeira, porque é só fazer uma reflexão um pouco de como a vida da pessoa vem melhorando quando ela estuda. Porque nós temos que lembrarmos assim, que tem um tempo linear, das 7 da manhã às 7 da noite. Esse tempo é físico para todo mundo. O aproveitamento desse tempo, antevendo tudo aquilo que precisa de ser, de acontecer, de ver no rosto de um filho, no dia anterior de acontecer alguma coisa, mostra, as coisas não acontecem assim, acontece antes. E qual é o procedimento que precisa de ter quando anuncia? Então estudar o livro Na Luz da Verdade é para essa finalidade. E tem outras coisas bem importantes assim, porque muitos e muitos cristãos fazem o sinal da cruz e falam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se perguntasse antes de estudar o livro Na Luz da Verdade, ninguém saberia explicar a palavra Espírito Santo. Então o livro Na Luz da Verdade trouxe o esclarecimento sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é a vontade de Deus, é a justiça. Então Deus tem dois filhos, Jesus e Emmanuel. Jesus é o amor, que veio trazendo a possibilidade para os espíritos humanos através do amor. E como as coisas superiores, como é agora também, nós não fazemos esforço para compreender nada. Isso é bem interessante, porque é de nosso conhecimento assim. A pessoa tem uma missão para fazer no trabalho dela. E ela é orientada para fazer aquela função daquela maneira. Daí a pouco a pessoa está com a personalidade dela, fazendo o trabalho conforme ela quer. Então veio Jesus trazendo os ensinos de uma maneira simples. Nós começamos a dificultar a vida de Jesus, porque achávamos que era muito simples e ele, como Filho de Deus, não tinha como provar terrenamente para os seres humanos entorpecidos que ele era superior, que ele estava trazendo as informações das alturas luminosas de maneira clara. O Filho do Homem veio com o mesmo propósito, trazendo o cumprimento dos ensinos do Filho de Deus. Então o livro Na Luz da Verdade vem nos esclarecer sobre a vida. É bem simples assim. Um jovem que começa a fazer um curso de ferramenteiro, de carpinteiro ou de ajudante de cozinha, tem as normas ali. Evidentemente que aquelas coisas geladas ele não pode fazer junto com as coisas quentes, aquele aprendiz de cozinha.
aquele jovem que está trabalhando na marcenaria, ele não pode já, antes de terminar a peça, que estejam todas prontas, colocar a cola naquelas madeiras. Porque a cola vai secar, vai ficar maior, porque vai formar uma camada e depois não vai dar certo conforme foi planejado. Então tem a norma para caminharmos na criação e voltarmos para a pátria do Espírito, tem a norma, tem o caminho. E esse caminho ele vem sendo esclarecido pelo livro Na Luz da Verdade. Então a pessoa tem que lembrar assim, que ela tem que descer do pedestal da arrogância que ela se encontra e observando o procedimento que ela precisa de ter. Quer dizer assim, que não é para a pessoa agora ficar submissa, abaixando a cabeça e aceitando qualquer coisa na vida. Não é assim, porque a pessoa tem que lembrar que ela tem que colocar os ensinos em primeiro lugar. Então, quando surge uma situação, em vez dela querer colocar os pés em frente das mãos e fazer aquele tumulto, ela tem que recuar. E ela tem que ver que ela é impotente e qual é o procedimento que ela precisa de ter para resolver aquilo que precisa de ser resolvido. Porque quando é resolvido direito uma situação, quando aquele que está trabalhando com a madeira, que passa a cola direito, com a experiência que ele tem, o jeito que ele passou ficou definido, resolveu, trabalhou direito. Se as coisas vêm repetindo, é porque não resolveu direito no processo anterior. E se repete mais vezes ainda, então entra naquela condição assim que fala que deixai os mortos enterrar os seus mortos. Então a pessoa está morta dentro dela, ela então tem que deixar acabar de morrer. 18 de abril de 1953. Isso é bem interessante, a pessoa começar a observar que aqueles pais que não educaram os seus filhos, hoje colhe o descuido, o desleixo, a falta de consideração. Então o livro Na Luz da Verdade é para essa finalidade, é para a gente ir observando como eu sou e como eu tenho que melhorar. Tenho que melhorar, isso é verdadeiro, porque tudo que eu aprendi está errado. Tudo que o meu pai aprendeu está errado. Porque se estivesse numa condição melhor, os nossos rios eram limpos. E as pessoas sorriam para as outras, como aconteciam há décadas anteriores. Existia uma naturalidade. Se a pessoa está perdendo a consideração, está perdendo a saúde, está perdendo a consideração dos seus descendentes, dos seus ascendentes, é porque está dormindo. Isso é físico. E quando nós vamos descuidando na vida, tem uma coisa bem séria assim que acontece com todos. A pessoa não trabalhou com ela mesma para que ela tornasse confiável, porque nós irradiamos. Isso é físico. Nós irradiamos confiança, consideração, bom senso, cuidado. Então, se nós não trabalhamos conosco para poder irradiar a consideração, a confiança, o que acontece? Nós vamos colher doença, porque dentro de nós tem um equilíbrio. E esse equilíbrio vai além da compreensão do ser humano. Isso é físico. Esse equilíbrio trabalha com os rins, no funcionamento interno dos rins. É só observar assim que nós não temos sabedoria do processo que existe de quando o sangue circula e quando ele passa pelos rins, a sabedoria que os rins têm de fazer uma reação, de mandar o sangue que foi limpo de volta para a corrente sanguínea e o resíduo para a bexiga. Então nenhum espírito humano tem essa sabedoria. Muitos falam assim que precisa de beber água. A pessoa está pensando que ela jogou água para dentro e que vai resolver a situação. Nós não temos sabedoria do procedimento que precisa para ter essa capacidade dentro de nós. A mesma coisa, a pessoa está num salão e ela pega um balde de água e joga naquele salão.
aquele salão tem uma caída natural. Então, naturalmente, aquela água vai cair para aquela saída, aquela caída natural. Dentro de nós tem uma saída natural. Isso é físico. Cada um pode observar que, independente da pessoa, tanto para os rins como para o intestino grosso, independente da pessoa, no intestino grosso também tem um movimento que é como se fosse uma esteira rolante. A massa fecal chega e, se a pessoa está organizada na sua vida, no seu tempo, então essa massa fecal chega até o reto. Então, independente da pessoa, nós temos essa capacidade assim de achar que nós influímos, mas nós não influímos. O que nós podemos fazer é ter uma coerência. – 18 de abril de 1953. Cada espírito humano tem que lembrar assim: precisamos de nos esforçarmos para ver a situação que nós nos encontramos e qual é o procedimento que nós precisamos de continuar tendo para poder melhorar o grau em que nós nos encontramos. Porque é só observar que nós estamos num procedimento assim de decadência. Isso fica bem fácil assim da gente observar numa pequena escala na moradia, numa grande escala na comunidade e numa escala maior no país. Então estamos decadentes. Mas não temos como trabalhar com todos. Tem como eu trabalhar comigo. Se eu me torno diferente, um ou outro que está se esforçando para melhorar, então ele vai me perceber. Então o jeito que eu tenho procedimento na vida, então vai auxiliar aquele um ou aquele outro que está tendo uma vontade também de melhorar. Então o descuido é muito ruim para todos nós que descuidamos. Porque o pai que não educou direito o filho, ele colhe a falta da saúde, o descuido, a falta de perspectiva de vida daquele filho. Isso é físico. Assim, nós, na nossa vida interna, nós vamos caminhando. E é bem interessante assim, porque quando fala assim, que se a pessoa quer, ela tem que ir, isso é verdadeiro. Porque quando a pessoa quer receber uma informação, ela precisa de lembrar que aquela informação é parcial. É do jeito que eu entendi, é do jeito que eu vi. É do jeito que o meu cérebro descodifica aquilo que eu vi e eu falo aquilo que eu vi e aquilo que eu recebi do meu cérebro. E o fato, muitas vezes, é muito diferente, porque todos nós sabemos assim que cada um tem muita facilidade para aumentar aquilo que foi falado, que aquilo que foi visto, aquilo que foi ouvido. Então nós temos esse trabalho assim, mas nós esquecemos que a responsabilidade é sempre individual. Eu é que tenho que observar o que eu quero para a minha vida. 18 de abril de 1953. É um esforço. E esse esforço, o auxílio está no livro Na Luz da Verdade. E nós temos que lembrarmos assim, que Jesus é o Filho de Deus, é o amor. Emmanuel é o Filho do Homem, é a justiça. É o Espírito Santo, é o equilíbrio. Então, quando Jesus fala assim que pecado contra Deus Pai pode ser perdoado, pecado contra Deus Filho pode ser perdoado, mas pecado contra o Espírito Santo não pode ser perdoado. Isso é porque ele é a lei. E nós sabemos assim que tudo o que a gente faz, a gente colhe. Isso é físico. Fica bem fácil assim de observar numa plantação. Se a pessoa plantou milho, ela tem que colher somente milho. Se ela plantou arroz, ela colhe arroz. Não é mais ou menos, é físico. Se eu plantei descuido, se eu não fui fazendo um trabalho comigo de verificando o caminho que eu estou caminhando e não fui fazendo uma observação para ter um alinhamento melhor do direcionamento que eu quero ter na vida, porque todos nós só fazemos um direcionamento.
como sobreviver fisicamente. Mas se a pessoa lembra do Pai Nosso, que foi trazido por Jesus, que é a única oração que ele trouxe, porque os seus discípulos queriam viver de acordo com as leis, então ali Jesus ensina assim, que se a pessoa faz um movimento de acordo com a luz, ela sempre terá o pão de cada dia. Então, nós temos que lembrarmos que nós só fazemos um trabalho na vida para saber como é que a gente vai ganhar o pão. Mas o pão espiritual, ele é muito mais substancioso. Isso nós estamos falando sempre para as pessoas que têm costume bom. Porque se a pessoa tem costume que entorpece, então naturalmente ela diminui a lucidez. Então o entorpecimento tira a lucidez e tira aquela condição que a pessoa tem que ter na vida de saber o tanto certo. O tanto certo é aquela condição muito importante de saber o tanto certo do sal, de saber o tanto certo que eu preciso de falar, se eu quero falar com um filho, se eu quero falar com um funcionário, se eu quero falar com um conhecido. Então, se a pessoa entorpece, ela perde a referência do tanto certo. E nós sabemos assim, de um ensino muito importante, que fala assim, que aquele que muito fala, ele excedeu, é porque ele sabe pouco. Porque aqueles que sabem, eles conhecem o livro Na Luz da Verdade e eles sabem o tanto que ele pode falar. Passou disso, nós sabemos assim que tem um ensino que fala é do mal. – 18 de abril de 1953. É muito importante assim o auxílio do livro Na Luz da Verdade, porque nele está a informação, a instrução, nos ensinando quem é o Espírito Santo. Porque milenarmente as pessoas repetem essa expressão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E são muito poucos os que questionaram quem é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o Espírito da Verdade, da justiça, do amor. É bem importante assim, porque quando a pessoa faz uma coisa para outra pessoa, então ela tem que lembrar que aquilo é bom é para ela. Isso é físico. Então o Espírito Santo é a justiça. Se fez mal para outra pessoa, então ela vai ter que colher. Isso também a gente observa na fala. Uma fala que constrói, aquele que falou fica feliz. E aquele que recebeu a fala fica feliz também muito tempo depois. E quando fala uma fala que não é construtiva, aquele que falou fica preso. Tem vontade de arrumar aquela fala. Então o Espírito Santo é esse equilíbrio, essa coisa boa, é a justiça. Então nós não precisaríamos de preocupar com o outro, porque se eu estou cuidando de mim, desenvolvendo uma condição bem importante de ser confiável, apresentar uma confiança, de apresentar assim uma segurança, então o que eu irradio, o outro não vai ficar preocupado comigo. Se eu sou assim, então essa coisa é muito boa assim, o outro nunca vai desconfiar de mim. Então aqueles que não estão trabalhando com eles, de desenvolver esta condição, também não ficam felizes. Porque nós sabemos assim que as manifestações que existem, que já são soltas na natureza, que se tem o nome de fúria, isso é porque essas fúrias são alimentadas com essas energias da desconfiança, da inveja, da falta de segurança. Elas atuam onde tem a fonte de alimento. E essas fúrias têm a característica de um espírito humano, que muitos médiuns acham assim que são espíritos, porque elas se locomovem, elas têm forma, elas têm vida, julga-se que são espíritos humanos, mas elas fazem uma destruição muito maior do que um espírito tem a capacidade de fazer. Se nós caminharmos pela vida de uma maneira de desenvolver a confiança, a responsabilidade,
boa vontade, então as fúrias não serão alimentadas por nós e elas também não terão como nos atingir. Mas aqueles que não trabalharam com eles, percebendo como eles se encontram, esses serão pegos pelas fúrias. Então a gente pode observar assim que a pessoa tem todo um sistema de segurança, mora num andar bem acima, tem mais segurança ainda naquele apartamento que ela ocupa e ela ainda fica insegura. Então o que acontece? Se um médium autêntico viu a fúria, então ele viu a fúria na matéria fina, não é no plano da matéria grosseira, porque ele teve que estar numa condição diferente para poder vê-la. Então essas pessoas que têm medo, elas veem essas fúrias nesse plano. E elas recebem dessas irradiações nesse plano, e elas alimentam também essas fúrias nesse plano, pelo jeito que elas são, inseguras, temerosas. Então a salvação, a solução para cada espírito humano está no saber, conhecer direito os ensinos e de perceber como a pessoa se encontra e como ela tem que alinhar-se. Qual é o procedimento que ela precisa de ter com ela, com seus descendentes, com os seus ascendentes? Porque tem o 4º mandamento que fala assim, honrar pai e mãe. Se a pessoa tem uma semente, ela vai pôr no solo. Aquela semente, quando tiver a possibilidade de dar os frutos, ela vai dar os frutos de acordo com a sua origem. Então, quando o 4º mandamento fala que tem que honrar pai e mãe, é justamente isso. Porque dificilmente um filho é melhor do que o pai, melhor do que a mãe. Isso é físico. Mas esse filho, ele tem a capacidade de ir trabalhando com ele, junto com o livro Na Luz da Verdade, e de ir melhorando. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando. Porque aqueles jovens que estavam fazendo aquele curso, e que ele quis ter boas notas e concluir bem aquele curso, ele teve que ter o conhecimento das informações que eram ministradas. Então ele dedicava mais tempo para receber aquelas informações. E ele pesquisava livros similares àquele assunto. Para melhorarmos, então nós temos que dedicar mais tempo para conhecer o livro Na Luz da Verdade, para percebermos. Porque normalmente nós percebemos com uma vaga lembrança. Então nós temos que mudar a norma do tempo e do espaço para ver como nós somos vistos e como nós precisamos de nos tornarmos melhores. Isso é uma condição bem importante assim para aqueles que querem melhorar. Aquele jovem, aquela jovem que fez aquele esforço de conhecer direito aquelas informações para aquele curso, se o professor é questionado sobre uma pessoa que ele está ministrando o curso, que tem uma colocação para eles, ele vai indicar esses que se encontram melhores. E a melhora não é só de ter conhecido as informações daquele curso. Melhora de polidez, de nobreza, de aparência, de como se comportam. Então a pessoa tem que tornar-se íntegra em tudo. Não é só com aquelas informações. Muitas pessoas falam assim que a pessoa tem que fazer determinado curso. Ela esquece que o curso não vai dar para a pessoa a nobreza, a polidez, tornar-se agradável. Então é outra coisa. Então o curso vai dar aquelas informações e a pessoa tem que desenvolver a maneira de tornar-se qualificada para a vida. E uma qualificação nós sabemos assim que é a polidez, a coerência, a apresentação, a consideração, a confiança. Isso é físico, porque naquela empresa tem tantos e tantos funcionários, é um ou dois que tem a chave da empresa. Qual foi o procedimento daquele administrador, daquele proprietário, escolher esse ou aquele
para ter a chave. Isso é físico. Olha que condição superior. Então nós somos responsáveis para nos tornarmos assim, numa condição superior, irradiarmos direito. Então, se um pai quer ter uma consideração de um filho, ele tem que lembrar que ele tem que irradiar essa condição boa. E aquela coisa bem interessante assim, né? A pessoa mora junto na moradia e nem olha um para o rosto do outro. Então nem vê como é que o outro está. Quando acontece um imprevisto, fala que foi imprevisto. E nós sabemos assim que não tem imprevisto, tem anunciação. Aquele que tem um costume de trabalhar com carro, sabe quando o carro está anunciando que precisa de fazer uma manutenção. Fala, já está acontecendo assim, está acontecendo assim. Então precisa de fazer essa mudança, essa melhora, melhorar antes. No veículo, para nós é a mesma coisa. Então nós tínhamos que ter a capacidade de nos vermos, de perceber como nós somos. Então quando fala-se da palavra humilde, tem que lembrar assim, que a palavra humilde, ela vem junto com a beleza, com a singeleza. Não é a profissão da pessoa, nem o bairro que a pessoa mora. Isso é só aprofundar um pouco que vai compreender. Que anteriormente falava-se da simplicidade junto com a humildade e junto com a beleza. Então a humildade vem assim de uma condição da pessoa estudar o livro na luz da verdade e de perceber o grau em que ela se encontra e observar-se para ver como é que pode melhorar o nível. Isso é físico, a melhora do nível, polidez, de beleza, como é que pode melhorar com o filho, como é que pode melhorar-se. E a melhora não é somente porque agora comprou roupas caras, é melhora de dentro. Porque aquele que não tem muito recurso e que tem a consideração, quando o vê, vê pela pessoa, não o vê pela roupa. Nós tínhamos que ter essa capacidade assim conosco, de nos tornarmos pelo que nós somos. Evidentemente que temos que continuar apresentando-se de acordo, adequadamente, com elegância, com polidez, com nobreza. 18 de abril de 1953. O Espírito Santo é o Filho do Homem, Emmanuel. Ele veio trazer o livro na luz da verdade conforme Jesus havia prometido. Então as pessoas que têm vontade de melhorarem, ela tem que saber assim que a melhora tem que ser de dentro. Ela tem que fazer o esforço, ela é que tem que ter a capacidade de receber das informações. E é bem importante, porque não é descer as informações como fizeram com os ensinos de Jesus. Então retalharam as informações. Então hoje a pessoa não tem nenhuma informação correta dos ensinos de Jesus. Fizeram como queriam. E hoje aquelas pessoas que fizeram isso também se encontram aqui entre nós. Então é melhorar de dentro numa condição de elevação para poder compreender direito. Porque aquele jovem que vai trabalhar com a madeira, a informação que ele recebe é proporcional. E a fase do trabalho que ele desenvolve também é proporcional à sua capacidade de como aprendiz. Então, estudar o livro na luz da verdade possibilita cada um a ter uma elevação dentro.